Olá, chegou a hora de falar sobre um dos maiores desafios da vida de qualquer estudante, o TCC, o trabalho de conclusão de curso. E no meio de toda essa jornada tem um nome que causa arrepios em muita gente, a ABNT. Mas calma, a ideia aqui é desmistificar tudo isso e mostrar o caminho das pedras para garantir um TCC nota 10. Vamos juntos? Essa sensação é super comum, viu? As regras parecem um labirinto, cheias de detalhes, e é normal bater aquela ansiedade. Mas olha, a boa notícia é que a ABNT não é um obstáculo. Pensa nela como um mapa, e com este guia a gente vai transformar essa preocupação toda em confiança e principalmente em clareza. Para dominar essa jornada, a gente vai seguir um roteiro bem prático. Primeiro, vamos entender por que essas normas são tão importantes. Depois, vamos montar o esqueleto do trabalho, sabe? A estrutura. Aí, a gente aprende a conversar com outros autores, usando as citações, a dar o crédito certo nas referências, a deixar a formatação impecável e, no final, um checklist para garantir aquela nota máxima. Então, vamos começar pelo começo. Por que raios essas normas existem? Olha, não é para complicar a vida de ninguém, de verdade. É para padronizar. Um trabalho que segue a BNT passa uma mensagem imediata, de credibilidade, de rigor científico. É tipo o cartão de visitas de uma pesquisa bem feita. Todo grande projeto, seja um prédio ou um TCC, começa com uma boa estrutura. E quem define como montar esse esqueleto do trabalho acadêmico é a norma NBR 14724 da BNT. Pensar nisso desde o comecinho, nossa, economiza um tempo precioso e ajuda a organizar as ideias de um jeito incrível. Essa estrutura se divide em 3 grandes blocos, bem simples de entender. Primeiro vem os elementos pré-textuais, que são a capa do livro, a apresentação do trabalho. Depois, os textuais, que são o coração da pesquisa, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E por último, os pós-textuais, que dão aquele suporte final, como as referências e os anexos. E aqui está um segredinho que é uma mão na roda: saber o que é obrigatório e o que é opcional. Por exemplo, na parte pré-textual, a folha de rosto, a de aprovação, o resumo e o sumário são indispensáveis. Já uma dedicatória, por exemplo, é uma escolha sua. A parte textual, claro, é toda obrigatória. E lá no final, nos pós-textuais, as referências são o único item que não dá para pular. Entender essa divisão já organiza metade do trabalho. Bom, nenhum trabalho acadêmico nasce do vácuo, certo? Ele é sempre um diálogo com outros pesquisadores que vieram antes. E as citações são exatamente a forma de trazer essas outras vozes para o seu texto. E ó, atenção aqui, a norma que cuida disso, a NBR 10520, foi atualizada em 2023 e trouxe umas mudanças bem importantes. Uma das mudanças que mais salta aos olhos na norma de 2023 tem a ver com as citações que ficam entre parênteses. Lembra que antes o sobrenome do autor vinha todo em caixa alta? Pois é, agora não mais. Só a primeira letra fica maiúscula. Parece um detalhe bobo, mas deixa o texto com uma cara muito mais limpa. Então, em vez daquele Araújo 2020, o correto agora é Araújo 2020. Bem mais elegante, né? Essa aqui é uma citação da própria norma, e ela resolve uma dúvida que perseguia muita gente. Onde vai o ponto final? A regra é clara, o ponto final encerra a frase. E a citação entre parênteses faz parte da frase. Logo, o ponto vem sempre depois dos parênteses. Simples assim. Acabou a confusão. E quando o trabalho tem um monte de autores, como faz? A regra de 2023 simplificou isso também. Se a obra tiver 4 ou mais autores, a gente pode citar só o sobrenome do primeiro, seguido da expressão et al. E um detalhe importante, viu? A expressão et al., que significa e outros, agora precisa estar em itálico. Fica a dica. Pensa assim, cada citação que a gente faz no texto é como uma promessa para quem está lendo. E a seção de referências é onde a gente cumpre essa promessa, listando todas as fontes usadas. A norma para essa parte é a NBR 6023, e ela é crucial para validar toda a pesquisa. Mas, afinal, o que é uma referência? Não é só uma lista de livros, não. De acordo com a própria ABNT, é um conjunto de informações que permite que qualquer pessoa encontre exatamente a mesma fonte que foi usada. É tudo sobre rastreabilidade e, claro, honestidade intelectual. Vamos ver um exemplo prático. Para referenciar um livro, a ordem é quase sempre essa: sobrenome do autor em maiúsculas, vírgula, nome. O título vai em negrito. Depois vem a edição, se tiver, o local de publicação, a editora e o ano. Cada ponto, cada vírgula, tudo tem o seu lugar certinho.
Agora, para artigos de revista, a lógica é parecida, mas com alguns detalhes-chave. O título do artigo em si não vai em negrito. O que a gente destaca com o negrito é o nome da revista, do periódico. E aí a gente adiciona outras informações, como o número do volume, o número da edição e, claro, as páginas onde o artigo se encontra. E as fontes da internet, que a gente usa tanto hoje em dia? O formato segue a mesma base, mas com duas informações que são vitais no final. O link, precedido de disponível em, e a data do acesso, com acesso em. Isso é fundamental, porque a gente sabe que as coisas na internet podem mudar ou até sair do ar, né? Ok, já temos a estrutura, as citações e as referências no jeito. Falta aquele toque final, a roupa do nosso trabalho, a formatação. É a NBR 14724 que também cuida disso, garantindo que o TCC tenha uma aparência profissional e seja gostoso de ler. Existem umas regrinhas de ouro na formatação que fazem toda a diferença. Anota aí. Papel, sempre A4. A fonte, geralmente Times ou Arial, tamanho 12 no texto. O espaçamento entre as linhas deve ser de 1,5 e as margens têm um porquê. 3 centímetros na superior e na esquerda e 2 na inferior e na direita. Essa diferença é pensada para facilitar a leitura e a encadernação depois. Bom, chegamos na reta final. E é importante entender uma coisa. Dominar essas regras não é sobre ser burocrático. É sobre transformar todo aquele esforço da pesquisa em um trabalho que vai ser lido, respeitado e, claro, muito bem avaliado. Já parou para pensar nisso? Quando alguém da banca pega um TCC para ler, o que será que passa na cabeça dessa pessoa? A resposta, na verdade, vai um pouco além do conteúdo em si. No fim das contas, o que um avaliador procura é rigor, clareza e consistência. E seguir as normas da ABNT é o jeito mais direto de mostrar tudo isso. Uma estrutura que faz sentido, citações e referências certinhas e uma formatação limpa, tudo isso grita que a pesquisa foi levada a sério, do começo ao fim. Então é isso. As normas da ABNT são a ponte entre uma boa pesquisa e um trabalho de excelência. Agora, com esse guia, a gente espera que a tarefa de atravessar essa ponte tenha ficado bem mais simples. O caminho para o TCC Nota 10 está traçado. Agora é com você.